Saudações, amados, saudações, família Fênix. Eu gostaria primeiramente, antes de iniciar, antes de convidar vocês a adentrar nesse espaço, eu gostaria de convidar vocês a uma respiração para assentar a energia, para chegar aqui, para estar aqui. Então vamos respirar fundo e soltar devagar por 3 vezes. Inspira, expira devagar. Sente o corpo chegar nesse espaço. Inspira, expira, sentindo o corpo assentar, sentindo o corpo se fazer presente. Inspira, expande, expira, sentindo paz, sentindo presença, estando aqui. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos ancorando. E aí, eu gostaria de chamar esse lugar de um lugar de partilha, porque aqui eu vou partilhar vivências minhas, eu vou partilhar o ancoramento da minha verdade através da arte, através de onde eu me encontro, que é essa conexão que eu tenho com o meu eu, com a minha presença nos espaços, através da arte. E aí, eu sou Bia Menezes, eu entrei na Fênix no ano de 2020, e aí fiz o Raio Rosa, o 360, que hoje é o Despertar Consciencial, e aí agora eu estou também como facilitadora nesse processo de aprendizado, nesse processo de partilha, né? Porque é sempre uma troca constante. E agora estamos aqui nos colocando nessa sala de espera. E esse lugar que eu estou botando aqui, esse vídeo, é um convite. É um convite para que a gente consiga acessar a nossa presença. Um convite para que a gente possa acessar o nosso eu. E aí, durante esses dias, né, eu tenho pensado muito em como fazer esse momento. E aí eu percebi que minha mente estava travando métodos, travando roteiros para seguir. E aí minha verdade falou que a gente tinha que vir com a intuição, que eu tinha que vir partilhar o que eu sou, o que eu vinha partilhar, o que eu tenho sentido nesses tempos, e não seguir uma metodologia como a mente da gente sempre coloca, né? E essa partilha que eu venho trazer é um chamado ao coração de vocês, é um chamado à alma, é um chamado à verdade, é um chamado ao instante. E eu tô lendo, né, O Poder do Agora, e eu senti de trazer para vocês algumas das falas, algumas das partilhas que Tolle bota pra gente aqui. E ele conta que no meio de uma crise, né, de uma ansiedade, de uma angústia muito grande, ele encontrou uma paz, ele encontrou uma luz. E isso não estava fora, não estava na estrada, estava dentro dele. E ele botou: existem muitas coisas para ver a luz do que nós percebemos. Aquela luminosidade suave que atravessa as cortinas da janela do meu quarto era o próprio amor,
Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que nunca tinha reparado na beleza das pequenas coisas, no milagre da vida. Era como se eu tivesse acabado de nascer de novo. E esse lugar é esse chamado, para que a gente possa reparar nas pequenas coisas da vida, que a gente possa reparar nas pequenezas que estão ao nosso redor e que vibram poesia e que vibram alegria e que vibram arte e palavras que a gente pode resgatar e colocar para fora, transformar em algo que afague outra pessoa, ou que afague apenas nós, apenas nossos corações, apenas em transbordar a gente consiga afagar, porque quando a gente bota para fora, seja em desenho, seja em poesia, seja em música, a gente bota para fora. E eu vou falar um pouco mais de mim, né? Porque para chegar até onde eu quero, eu venho trabalhando a arte no teatro, na música, na poesia, nos desenhos, como palhaça, e aí eu venho me encontrando entre tantos experimentos que eu me coloco. E aí sempre vai ter aquela pergunta, né, de eu não consigo fazer isso porque eu não tive um treinamento, eu não tive algo específico para me levar até esse lugar. Mas eu convido essas almas, esses espíritos de criança para partilhar, para transbordar junto, porque essas coisas existem dentro da gente e a gente só tem que acreditar e botar para fora. E eu trabalho muito com a escrita criativa, a escrita intuitiva, que é esse momento de estar presente e sentir o que as coisas nos falam e sentir o que está ao nosso redor nos diz. E eu venho partilhar com vocês uma poesia que me veio no ano passado, que no início da pandemia me veio um desenho. E aí, como eu desenho? Eu não tenho técnicas de desenho, eu não tenho... não fiz estudos de desenho. A primeira vez que eu desenhei, eu senti dentro de mim uma ânsia e simplesmente me coloquei na frente do papel com um lápis, respirei e fui fazendo intuitivamente. E é assim que eu sinto todas as vezes que eu vou desenhar. Eu sinto dentro de mim que precisa sair alguma coisa, me coloco na frente do papel e desenho. E geralmente desses desenhos nasce um escrito, ou dos escritos nascem um desenho. E eu vou partilhar com vocês agora um desenho que me veio no início da pandemia, que me veio no início desse tempo que estamos vivendo, né? E primeiro veio o desenho, eu sentei na frente do papel e aquilo foi saindo intuitivamente. E depois veio a poesia, porque enquanto eu desenhava eu fui entendendo o que aquele desenho queria nos falar. O desenho se chama Portal de Gaia e eu vou tentar colocar ele na tela para vocês verem enquanto eu recito a poesia. Portal de Gaia. Por trás de todo o barulho das ondas massivas existe um chamado, uma chama. Existe uma chama de luz violeta e azul que nos coloca em transmutação. Portal de grandezas poderosas que nos pede para olhar para si. Nos lembra o cuidado que precisamos ter conosco e com os nossos. O ventre de Gaia vem nos lembrar que precisamos ter conexão com ela e com o todo para permanecermos na luz. A limpeza dos corpos físicos, espirituais e energéticos são cada vez mais necessários.
a espiritualidade nos convida a uma nova frequência. Que tenhamos novos pensamentos. Que tenhamos nossos pensamentos, nossos corações e nossas almas elevadas. Que possamos virar essa chave, né? Luz e amor. E esse desenho ele me veio como um portal, como esse portal que atravessamos, como esse constante pensamento de o que preciso deixar morrer para passar esse portal e continuar caminhando mais leve, o que eu preciso deixar para trás, o que eu preciso deixar ali naquele lugar que não posso mais carregar. E veio muito isso nessa travessia desse portal, né? E veio e vem muito isso, porque a gente está numa constante desconstrução, num constante questionamento do que eu estou carregando, do que eu posso continuar carregando, né? E nesses olhares, nesses sentidos que eu faço aos instantes, aos tempos e aos sentidos, eu escrevi em um dia. Eu falo isso porque eu quero convidar vocês a pausar e olhar ao redor, e olhar em volta. Simplesmente quando eu estou indo ao mercado, quando eu estou indo à padaria, quando eu estou indo ver alguém, a gente tem saído, ou se a gente não tem saído, a gente olha pela janela e a gente consegue acessar movimentos, a gente consegue acessar espaços, a gente consegue ver o tempo, ver o céu, e essas coisas nos falam. E isso que eu vou fazer aqui vai ser um constante chamamento a ouvir, ao estar. E essa poesia que eu vou dizer agora, ela me veio em um dia que eu estava indo comprar o pão, no fim da tarde. E aí eu escrevi assim. E essa poesia ela tem um desenho também. Eu vou também tentar colocar na tela o desenho para vocês enquanto eu recito. Hoje, ao entardecer, enquanto caminhava pelo bairro quieto, ela reparou no cantar do pássaro mais distante. Sorriu para os mais próximos e, olhando para o arrebol, viu as árvores que faziam renda no céu alaranjado. Se viu com vestes de luz e dançou, junto com o sol que se despedia. O nome da poesia e do desenho é Vestes de Luz. E aí, dentro desses lugares, desses instantes que a gente vai tendo, eu reparo nas coisas que estão perto. E aí eu aprendi muito a escuta nesses tempos também, e continuo aprendendo porque o nosso aprendizado é constante. Ouvir as coisas, ouvir o que esses lugares, o que as coisas que estão ao nosso redor têm a falar. E eu me coloco a pensar o quanto de energia tem nessas coisas, nessa parede, o quanto essa parede não já viveu, o quanto essa parede não já absorveu de energia e o que ela teria a contar. E é essa a provocação que eu venho fazer, é essa inquietação que eu venho colocar dentro de vocês. O que essas coisas têm a nos falar? Vocês já pensaram nisso? O que as coisas têm a nos falar? O que uma árvore tem a nos falar? O que uma janela tem a nos falar? Uma janela nos fala muitas coisas. Uma janela nos abre a paisagens, uma janela nos abre a outros tempos, ou uma janela nos fecha para que possamos nos acolher.
e depois abrir novamente, renovado, renovada. E eu venho falar para vocês também uma poesia que eu fiz com o tempo. E aí, ela é de 2015, já tem um tempo. E aí eu coloquei assim: tempo, esse que se faz longo quando em dias de sentimentos nublados. Instante, em semanas, insiste em fazer semanas parecerem anos. Quando a distância e a saudade incomodam. Mas também se faz ligeiro quando em dia de brincadeira de criança. Difícil é conseguir decifrá-lo e não ligar o instante ao sentimento. Um momento que a gente para refletir e ele já passou. O tempo está muito ligado ao que nós sentimos. Então, estar presente, estar nesse agora, é sentir o vento, sentir o instante, ancorar e não achar que tudo corre ou que tudo se demora, e sim estar. E aí nesse estar, eu vou ler uma outra poesia que eu chamei ela de Retrato. Um dia também que eu estava andando pela cidade e que eu estava com essa energia em mim, porque quando a gente não está com essa energia, a gente não consegue reparar nas coisas, né? Então, estando, eu percebi uns senhores sentados em uma praça e eu escrevi assim: na praça do bairro, o som das árvores passaradas de um fim de tarde se confunde com os risos e conversas barulhentas de homens velhos. Vejo que os encontros são sagrados e diários. Como que se alimentar? O dominó na mesa mostrava que as almas não envelhecem. Aqueles sorrisos revelam olhares e juventudes singelas do ser. O corpo muda, mas a essência do ser está na alma e no levar leve do passar do tempo. E passei. E passando, a gente consegue sentir e observar tanta coisa. Continuo fazendo aqui o chamado para os instantes. Ah, mas eu estou dentro de casa. Como falei, de dentro de casa podemos ver as janelas. Dentro de casa podemos ver nosso teto, podemos ver nossas luzes, nossos objetos, presentes afetivos. Nós temos objetos afetivos dentro de casa. Então, se o chamado agora não é lá fora, o chamado pode ser dentro. Então, vamos pegar esses objetos de afeto e ver o que eles nos falam, que história eles nos contam, para onde eles nos levam, porque cada coisa, cada gesto nos leva a algum lugar. E aí eu vou trazer novamente o livro do agora, do poder do agora, que ele relata, Toll relata que alguém perguntou para ele, eu quero o que você tem. Você pode me dar ou me mostrar como conseguir? E ele respondeu: você já tem, mas não consegue sentir porque sua mente está fazendo barulho. Esse convite para além de olhar e escutar as coisas é para a gente silenciar, porque só quando a gente silencia é que a gente consegue ouvir o outro e perceber o outro. Então,
eu vou deixar aqui esse chamado da alma de vocês. E eu vou convidar vocês agora a acessar esse corpo, a abraçar esse corpo, a sentir esse corpo. Respira, respira lentamente e ancora essa energia em si.